Processando ainda, pessoal. Já vamos começar. Está processando. Demorando, né, para processar. Pronto. Então, a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Tá? Hoje é dia 4 de maio de 2021. É uma terça-feira de manhã. A nossa aula será de cálculo diferencial e integral de duas ou mais variáveis. Ok? Então, vamos lá, né? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre integrais, né? Integrais múltiplas, mas, na verdade, focando aí em integrais duplas. Por que integrais duplas? Porque integrais duplas trabalham com função de duas variáveis, né? E a função de duas variáveis nos dá os objetos tridimensionais, né? O 3D. Seria como a gente enxerga o mundo, tá? Então, como é que funciona? A ideia é que você consiga, através das integrais duplas, fazer cálculo de área e volume. Área de superfície e volume de maciços, né? Que é a gente está falando de objeto, seria o maciço do objeto. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Eu vou abrir a módulo Lusa. Para quem quiser depois acompanhar, esse conteúdo está na página, deixa eu olhar aqui, página 73 do material de apoio que eu deixei lá na internet, tá? Pronto, deixei no Canvas. Mas, eu vou deduzir aqui do início, né? Então é assim, ó. Vamos lá, começar com integrais duplas. Então, vamos começar falando de integrais duplas. Então, está aqui. Bom, toda função de duas variáveis, ela nos traz uma forma geométrica no sistema cartesiano, que a gente chama de espaço cartesiano. Então, ela nos dá uma forma no 3D, né? Vamos colocar aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui um sistema de eixos. Deixa eu só... Ah, tá, desculpa, não conto compartilhando a tela, né? Ai, olha aqui. Nessa altura do campeonato eu ainda esqueço. Deixa eu colocar a tela para vocês aqui. Ligada aí, Milena. Ó, uma janela, compartilhar. Pronto, tá aqui. Feito. Agora está compartilhado. Então, a função de duas variáveis nos dá objetos tridimensionais, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um plano cartesiano, um sistema cartesiano, né? Na verdade, é o espaço, né? O espaço cartesiano. Vou trazer aqui o eixo do X, né? Aqui o eixo do X. E aqui o meu eixo do Z. Então, o eixo Z. Pronto, está aqui. Né? Esse é o Z. Esse é o X. E esse cara aqui é o Y. Bom, quando a gente tem uma função de duas variáveis, como é que funciona? Isso aqui é como se fosse um ambiente, né? A gente chama de diedro. É um ambiente tridimensional. Imagine que você está olhando para o canto da sua sala, aí, onde você está, e esse é o espaço dentro da sala. Aqui embaixo é o chão, aqui as paredes, ó. E aqui seria o batente da quina aí, que encontra as duas paredes, né? Então, fica um ambiente fechado. Né? É claro que no espaço nós temos vários ambientes iguais a esse, né? Dependendo do diedro que você queira. Na verdade, você tem 8 diedros, né? São 8 ambientes. Mas está aqui, esse é o ambiente que a gente está olhando de frente.
Quando a gente trabalha com uma função de duas variáveis, o que nós temos? Nós temos um maciço tridimensional aqui dentro. Então, como é que você calcula? Você joga um valor para x e y e obtém uma resposta que é um ponto, né, que é o z, que é a altura. Quando você olha para a função de duas variáveis, o domínio dela, geralmente, é todos reais, né? Tem algumas exceções aí que é onde existem buracos. Mas, geralmente, a função de duas variáveis, ela admite todos os números reais. Então, a forma geométrica que vai aparecer aqui dentro desse espaço é uma forma como se fosse um maciço, né? Até infinito. Ela tem uma altura, né? E é um maciço que segue para o infinito. Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó, que é justamente assim. É como se tivesse uma grande... Pensa num bolo, um bolo de aniversário enorme. Como é que você faz para cortar um pedaço desse bolo, né? Na verdade, para cortar um pedaço desse bolo, você tem que fazer 2 cortes de frente, né? E 2 cortes ao lado. Aí você tira uma fatia. É o que nós vamos fazer aqui. Então, a gente define aqui um intervalo, digamos, um intervalo para y. Vou colocar aqui, ó. Vamos chamar um intervalo de A e B. Um intervalo aqui para x, né? Vamos chamar de C e D. Vamos colocar aqui, ó. Intervalo, vou colocar em caneta preta, tá? Intervalo para y, A e B. O intervalo para x, C e D. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com a ideia dos cortes, né? Então, quando eu tenho coordenadas, eu vou marcar os pontos, né? Ó, digamos assim, deixa eu colocar aqui 45 graus. Então, eu faço um corte assim. Vou colocar aqui. Pelo desenho, vocês vão entender mais facilmente. Fazer um pontilhado aqui, né? Outro aqui. Agora, vou fazer um pontilhado aqui no C e no D. Já a régua me acompanhar, que ela fica lenta. Vamos lá, régua, 0 graus. 0 graus. Paralela ao eixo do Y agora, né? Então, vamos. Até aqui. Para o D, a mesma ideia. Então, tá aqui. Isso aqui é o chão, né? É o chão. Vou tirar. Deixa eu virar a régua na vertical. E a altura será essa aqui. Vou pegar aqui uma altura qualquer. Tem outra altura, né? Um pouquinho mais alto. Aqui. Deixa eu tirar a régua fora. Vou só admitir alguém que está entrando. Pronto. Então, tá aqui, né? Então, tem uma determinada altura. Vou colocar uma malha aqui, ó, como se estivesse fechando aqui. Um telhado, né? Mas não um telhado regular, né? Como se fosse disforme, né? Tem um relevo aqui em cima. Relevo aqui. Aqui. E lá embaixo, a mesma coisa. Tem uma projeção, como se fosse uma sombra, né? Seria o nosso chão. Vou pintar aqui, né? Como se fosse o nosso chão.
ok? Então, está aqui. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você tem uma função f de x, y. Então, a altura é o z. É o f de x, y. Está aqui. Esse cara aqui é a altura, né? É a altura da função, é o z. O domínio, que seria o x e o y, está aqui no chão. São as coordenadas para y e as coordenadas para x, né? As coordenadas de x e a coordenada de y. Então, você imagina o seguinte, que você tem uma função f, quando você deixa o domínio livre, né? Você analisa o domínio como sendo o maior possível, você tem um grande maciço aqui, infinito. É como se você tivesse aqui um bolo enorme, né? Um bolo, às vezes, infinito, em todas as direções, em todos os sentidos, né? Um bolo enorme. O que acontece nesse caso aqui? Eu estou travando os intervalos em x, no domínio, e em y. Então, eu estou travando um pedaço em x entre c e d, e o intervalo em y entre A e B. Então, eu estou colocando intervalos finitos. Então, é como se tivesse um bolo enorme, aí eu pego uma faca de bolo e faço o corte. Como é que eu corto um bolo? Eu corto de frente, faço 2 cortes, né? E depois eu viro a faca perpendicular e faço 2 cortes aqui na horizontal em relação a y. E aí eu tiro uma fatia. Então, pessoal, é assim que você constrói um objeto tridimensional regular, né? Se você analisar uma função de 2 variáveis da maneira mais ampla, algebricamente, o que você vai ter vai ser um maciço infinito em todas as direções, porque serve qualquer x e qualquer y, né? E terá uma altura que ela é determinada pela função f, que é o z, né? É a altura. Para você ter um objeto construído, o que é que você tem que fazer? Você tem que travar os intervalos em x e y. Então, você vai ter uma base, vamos chamar de R essa base. Ó, vou colocar aqui, R, lá embaixo. Ó. Isso aqui é uma base, é uma região, e essa região lá embaixo, você tem que predeterminar. Então, esse R aqui é uma região que diz respeito a x e y, aqui, né? Esse x e y está o quê? O x esteja dentro do intervalo entre C e D, né? Opa. Menor ou igual a C. E o y também é a mesma coisa. O intervalo que esteja entre A e B, né? Deixa eu puxar um pouquinho para a esquerda para caber, né? Aqui. Está descrito aqui. Qual é o domínio para essa função? O que é que faz o objeto ser construído, além da altura, que é o z? O que faz o objeto ser construído é justamente esses 2 intervalos, né? É o intervalo que vai me dar o rodapé aqui, o chão do objeto, a base do objeto, né? E esse objeto você tem que deixar determinado qual é o intervalo em x, então o x é o número entre esse D e esse C, né? E o Y é entre B e A, é o valor que está aqui em cima. Então, serão as regiões aonde eu faço os cortes na função f, tá? Como é que eu calculo isso matematicamente? Através de integrais duplas. Então, eu defino uma integral dupla, né? Aonde a função f de x vai ser o que eu vou integrar. Então, eu vou fazer uma integral dessa função f, e aí eu vou criar uma sequência de integração, né? Primeiro, já que são 2 variáveis, x e y, primeiro eu vou, por exemplo, fazer primeiro a integral de x, a de dentro, e y, a de fora, né? Ora, a de x é de dentro. Qual é o intervalo de x? O intervalo de x é entre c e d. Qual é o intervalo que é de fora, que é y? É entre A e B. Então, está aqui, pessoal. Essa é uma integral dupla, um cálculo que a gente faz para calcular, por exemplo,
o volume do maciço que é o objeto, né? Descobrir qual é o volume dele, a gente utiliza essa integral dupla. Por exemplo, para calcular a área de superfície, qual é a área de revestimento desse objeto? Nós utilizamos também uma função de integral dupla. Eu vou mostrar para vocês como é que calcula, né? Você pode usar nessa sequência aqui, ou, se você preferir, você pode inverter, não tem problema. Você pode calcular a integral dupla como sendo assim, ó, f de x e y, a função está aqui dentro, né? Deixa eu só admitir alguém que está entrando. Ao invés de fazer a derivada de x, depois a derivada de y, você integra primeiro em y e depois em x. Só que a partir do momento que você inverte aqui a sequência, ao invés de fazer x primeiro, eu vou fazer y, então o intervalo de dentro passa a ser o intervalo de y. Né? Aqui. O intervalo de fora fica sendo de x. Nunca esquecer disso, tá, pessoal? Você pode até inverter a ordem de integração, não tem problema. Só que você também tem que lembrar de trocar lá o intervalo da integral definida, né? Você vai fazer a de dentro primeiro em y, então tem que ser a de dentro. Deixa eu puxar um pouquinho, ficou muito ruim. Um pouquinho mais para baixo. Então, a de dentro tem que ficar calculado aí no intervalo certinho. Ainda não ficou bom, ó. Deixa eu só deixar assim. Então, tá aqui, pessoal. Essa é a ideia de uma integral dupla, tá? Ela surge daqui. Você tem uma função f que é um maciço, mas ele é um maciço infinito em todas as direções. Por quê? Porque o domínio é o mais amplo possível, né? O domínio, por exemplo, todos reais, quer dizer que ele é como se fosse o oceano aqui, né? Enorme, com as ondas em cima. O que dá a altura é a própria lei da função, né? A função é que determina a altura, né? Que é esse relevo que está em cima, no teto do objeto, né? Como é que você constrói um objeto, então, se você tem uma forma, aqui, um pedaço grande, um maciço? Você trava os intervalos em C e D. Como se você estivesse esculpindo, né? Um grande bloco. Você corta as laterais aqui e tira o objeto. Como é que você faz esses cortes? Você define um intervalo fixo, né? Para C, para X e para Y. Ok? Conseguiram pegar a ideia, pessoal? Entenderam aí? Assim, a ideia do conceito de pegar uma função f nos reais, como é que você corta o objeto? É como se você estivesse cortando mesmo, cortando, lapidando, tá? Então, essa é a ideia do cálculo, né? Agora, vamos mostrar o cálculo propriamente feito. Como é que se calcula, então? Através dessas fórmulas aqui. Então, vamos mostrar como funciona, tá? Eu vou pegar um exemplo, que é o exemplo que está lá no material. Antes de falar do exemplo, eu tenho que falar de propriedades. Acabei de ver aqui as propriedades, né? Então, eu tenho que falar sobre as propriedades. Quais propriedades são válidas aí para trabalhar integral, para facilitar o cálculo? As propriedades, na verdade, são as mesmas que são usadas em integrais, tá? Mas eu vou colocar aqui para a gente lembrar o que é válido, né? Então, assim, vamos lá, propriedades. Por enquanto, é só teoria de cálculo, tá, pessoal? Propriedades. Então, vamos colocar a primeira propriedade. A primeira propriedade. Digamos que você tem aqui, na primeira propriedade, fala assim, você tem uma integral dupla, onde você tem uma região de integração, e lá dentro da integral dupla, o que é que você tem? Você tem uma soma, né? Vamos colocar assim, você tem duas funções. Você tem uma função f de x, y, mais uma segunda função, vamos chamar de g, tá? G de x, y. Por que g? Porque é para dizer que essa função aqui é diferente dessa. Então, é uma soma de duas funções. E aí você tem
a sequência da derivação aí da área, tá? Escrito de forma resumida, tá? Então, tá aqui. Essa é a região, é aquele intervalo, né? E esse cara aqui é a sequência que você vai utilizar. Então, quando você tem uma soma de dois termos lá dentro, duas funções distintas, você pode calcular tudo junto, exatamente como está aqui, ou você pode também quebrar em duas, tá? Por exemplo, você pode calcular a integral dupla para a função f de x, y, né? Derivada aqui na região, aqui na sequência, né? Feita a derivada, ou x primeiro, ou y depois, ou vice-versa, né? E o resultado que der aqui, você soma com a integral dupla feita para a função g de x, y, né? Que tem aí uma derivada na sequência, né? Seja a derivada de sequência aqui. Então, ou você faz tudo junto no mesmo exercício, ou quando, no caso da soma, você pode quebrar em dois. Vai dar o mesmo resultado, tá? Essa é a primeira propriedade, aquela propriedade da soma de termos. A segunda propriedade é uma que nós usamos bastante, que é a propriedade da constante. Digamos que você tem um número qualquer que multiplica a função f de x, y. Tá? Então, está aqui. Okay. O que você pode fazer? Ao invés de você deixar o c lá dentro, você pode trazer essa constante c para fora. Para quê? Para facilitar o cálculo, né? Para você enxergar melhor qual é a função que você vai derivar lá dentro, para aplicar a regra mais facilmente, tá? Então, você pode, por exemplo, colocar em evidência aqui a constante. Por quê? Porque a constante, ela não é feito regra nenhuma para ela quando você integra. Quando se resolve a integral, a constante sempre é copiada junto com a resposta da integral da função, tá? Então, tá aqui. Essa é uma segunda propriedade. E, na verdade, um lembrete, né? Tá até escrito, eu vou escrever aqui como importante, porque, na verdade, é só um lembrete de cálculo 1 sobre integrais, né? Se você tiver uma integral definida, o que é a integral definida? Ela é definida no intervalo. Então, você vai calcular a integral de uma função qualquer, e você quer calcular dentro de um intervalo definido, como é que você resolve isso? Ora, você resolve a integral da função f, né? Faz aqui a regra, resolve a integral, e depois que você já tem o resultado dessa integral aqui, você substitui a variável x por b. Então, você substitui a variável x por b e acha o resultado. O resultado que der para b, você faz menos, substituindo a mesma função para a. Né? Então, isso aqui vai dar um resultado. Ou seja, resolve a integral, a solução dela, você substitui o x por b, menos o valor que der aqui no resultado da integral, você substitui por a. E aí você tem a resposta do exercício, tá? Isso aqui são teorias, mas a gente tem que passar, é o que é válido. Mas na prática funciona assim. Vamos colocar um exemplo aí para mostrar como é que é o cálculo propriamente dito para integrais duplas. Então está aqui, esse é o primeiro exemplo, tá? Calcule a integral dupla. Então está aqui a integral dupla, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, copiar de novo, né? Integral dupla, de 1 a 2, de 0 a 2. A função 2x, y, né, tá aqui, essa é a função f, e a sequência é derivada em y, derivada em x. Então, quando vem um exercício assim, pessoal, já está imposto para você qual é a ordem que você vai calcular. Você vai calcular primeiro em y, e o resultado você vai aplicar em x, sempre de dentro para fora, tá?
Você pode, se você mudar essa ordem, dá o mesmo resultado? Dá. Você pode alterar, fazer x primeiro e depois y, né? Mas isso quando o exercício te permite. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui está imposto que você vai fazer nessa ordem. Então, como é que é o cálculo? Você começa integrando a de dentro. Então, ó, coloca um colchete aqui, ó. Vou colocar um colchete aqui para separar, ó. Eu vou resolver essa aqui de dentro, tá? Será essa aqui que eu vou resolver, a de dentro. E o resultado que der na de dentro, eu faço a de fora. Então, você copia. Você vem aqui e faz igual. Igual a quem? A integral, a de fora, eu estou copiando, a de 0 e 2. Agora eu abro o colchete do que eu estou resolvendo. Então, vamos lá. Eu vou integrar a função 2xy em y. Né? Então, o 2x aqui, ele é uma constante. Então, eu copio. É igual derivada parcial. Se eu estou fazendo em y, o x é constante. Então, eu copio 2x. E vou integrar apenas o y. A regra do y, pessoal, para quem não lembra, é a regra do U na P. Né? Lembram disso? Você copia a base, que é U, e soma o 1 lá no expoente. Então, vai ficar P mais 1 sobre P mais 1. Tá aqui, ó. Tá? Então, na prática, isso aqui vai dar y ao quadrado sobre 2. Então, tá aqui, né? Soma 1 no expoente do y e o resultado você copia para o denominador. Tá aí, né? Pronto, pessoal, resolvi a integral. A integral está resolvida aqui. Agora falta o quê? Eu calcular o intervalo que eu tenho para y. É entre 1 e 2. Então, eu faço assim, ó, eu coloco um traço aqui do lado, isso é importante, porque organiza tuas ideias, né? Então, você pode fazer um traço assim do lado e escreve o intervalo do cálculo. 1 e 2. E começa a calcular. Qual que é a jogada? É você trocar o y primeiro por 2. Primeiro eu vou simplificar, tá, pessoal? 2 dá para dividir por 2, então cortei. O que sobrou? X vezes y. Mas y é quem? O y é 2. Então, eu troco o y por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Menos a mesma coisa, copio. X vezes y. Mas quem é y? Y é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Pronto. Fecho aqui o meu colchete, que é o cálculo que eu estou fazendo, e copio lá fora o dx, que é a integral de fora. Ok? Então, eu estou resolvendo só a parte de dentro. Agora, aqui embaixo, eu vou copiar, né? Ó, o que nós temos até agora? Integral de 0 e 2. E lá dentro, ficou como? 2 ao quadrado dá 4. Então, vai ficar 4x. Né? Menos 1 ao quadrado dá 1, então sobra x. Né? Tudo isso aqui, dx. Opa, agora caímos numa outra integral, né? Que só tem x. Agora é só resolver. Dá para dar uma simplificada antes de resolver, né? Isso aqui vai ficar 4x menos x vai dar 3x. Dx. O intervalo de cálculo é entre 0 e 2. Isso aqui chama integral definida, tá, pessoal? O que é uma integral definida? É quando eu tenho uma integral para resolver, e depois de resolver a integral, eu aplico nesse intervalo definido aqui. Então, a integral de 3x é 3x ao quadrado sobre 2. Lembra da regra do NAP? Soma 1 em cima e copia embaixo. E eu vou calcular isso agora no intervalo entre 2 e 0. Ok? Vou trocar o x por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos, troca o x por 0. 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Bom, qualquer coisa vezes 0, acabou, né? Morreu.
Então, não preciso nem preocupar com isso. Pessoal, inclusive, quando você perceber que é zero aqui, se você não quiser nem escrever isso aqui, não precisa, tá? Essa parte aqui. Eu só estou escrevendo porque é didático, mas você vai ver que vai dar zero, só escreva a parte que interessa. Ali vai ficar 3 vezes 4, 12, né? Sobre 2. Portanto, o resultado deu 6. Aqui. Achei o valor da integral dupla calculada nesse intervalo aqui, tá, pessoal? Então, o resultado sempre vai dar numérico, tá? Deu 6. 6. Depois, mais para frente, eu vou falar para vocês quando é a área e quando é volume. No caso aqui, eu até adianto para vocês que seria volume, mas como o exercício não está falando, eu só deixo o número. Então, deu 6. Ok? Então, eu calculei esse exercício nessa ordem. Derivada de y em relação a x. Ok? Pessoal, tranquilo por enquanto? Perguntas? Que eu vou resolver vários, né? Se você quiser deixar para ver o próximo, para perguntar, fique à vontade, mas se não, pergunte, tá? Ó, resolvi essa integral dupla nessa ordem. dy, dx. O que eu proponho fazer agora? Resolver o exemplo 2, invertendo a ordem, para vocês perceberem como é que funciona. Ó. Vou colocar aqui embaixo de novo. Tem que dar o mesmo resultado invertendo a ordem. Ó, colocar aqui o exercício de novo, aqui o primeiro. Mas essa ideia de resolver de novo não é minha, é do próprio livro, né, do próprio PDF. O exemplo 2 está justamente invertido. Deixa eu copiar ele lá. Okay. Ó, vou colocar embaixo aqui para vocês verem a diferença. Ó, aqui. Percebam. Esse era o exemplo 1 que nós acabamos de calcular. Né? Deu 6. Olha a ordem. Derivada de y em relação a x. O exemplo 2 é o mesmo exercício. Ó, 2x, y. É a mesma função, só que a ordem está trocada. Ao invés de fazer dy, dx, eu vou fazer dx, dy, tá? Percebam que o intervalo também foi alterado, ó. Esse intervalo aqui, 1 e 2, pertencia a y, né? Ó, 1 e 2 foi para fora, né? Porque ele pertence a y. O intervalo de fora era 2 e 0, que era o dx. Então, se eu inverter a ordem, como eu inverti aqui do exercício, eu tenho que lembrar de inverter a ordem da área de integração. Isso aqui chama-se região de integração, ou área de integração, né? Então, isso aqui é o que vai me dar a base do objeto, né? Então, se eu inverter a ordem de integração, eu tenho que inverter também o intervalo, tá? Então, vamos calcular o 2 aqui para mostrar para vocês que também vai dar 6. Ó, vou colocar aqui, né? Integral dupla, 0 e 2, 1 e 2, copiando só o exercício, tá, gente? 2xy, só que agora eu começo em x, e o resultado eu vou para y. Então, eu resolvo a de dentro, primeiro, ó, estou marcando que eu vou resolver primeiro. Então, eu copio a de fora, 1 e 2, começo a resolver a de dentro. A de dentro é em relação a x, né? Em relação a x. Então, eu vou copiar todo o resto, né? O 2 eu copio, deixa eu abrir o pochete aqui, né? O 2 eu copio, a integral do x é x ao quadrado sobre 2, né? E copio o y também, porque o y não é variável, né? Então, eu só integrei o x, copiei todo o resto. Isso daqui já está resolvido. Essa integral em relação a x. O que você vai fazer agora? Você vai calcular isso no intervalo entre 0 e 2, que é o intervalo de x, né? Então, como é que fica? Dá para cortar esse 2 com esse 2. Ficou x quadrado vezes y. Troca o x por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado
y. Menos, troca o x por zero. 0 ao quadrado, y. Feche, né? O colchete está fechado aqui. E o resultado vai dar dy. Pronto, pessoal. Agora é só você calcular o restante. Isso aqui você já sabe que vai dar zero, então risca aqui, né? Se não quiser escrever, nem tinha problema. Ó, então vai ficar integral entre 1 e 2 de quem? De 4y. 2 ao quadrado é 4. E eu vou fazer em relação a y. Agora, o resultado da derivada de 4y é 4y ao quadrado sobre 2. Vou calcular isso entre 1 e 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado. Deixa eu simplificar já, né, para ficar mais fácil. Isso aqui simplificando, pessoal, dá para cortar o 4 pelo 2, porque 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes, troca o y por 1, 1 ao quadrado. Isso aqui é igual 2 ao quadrado, 4 vezes 2 dá 8. Né? Menos 1 ao quadrado dá 2, 2 vezes 2, 2. Portanto, ó, deu o mesmo resultado. Perceberam? Deu o mesmo resultado. Ó. Eu vou até enquadrar os dois exercícios aqui na tela. Ó, percebam. Deu o mesmo resultado. Né? Ok? Então, tanto faz seguir um caminho como seguir o outro. Tá? Ou você faz dx, dy, ou dy, dx. Ok? Pessoal, entenderam? Perguntas? Tá tranquilo para todo mundo por enquanto? Ok? Estão entendendo o roteirinho aí para resolução de integral dupla? Sim ou não? Sim? Tranquilo? Posso seguir? Então, beleza. Eu imaginei que vocês hoje iam ficar bem tranquilos, né? Não é difícil, tá, pessoal? A dificuldade da resolução de integral dupla está na dificuldade de resolver a integral, né? A integral é o caso de ser mais fácil ou mais difícil. Não é o exercício em si. Mas se você sabe fazer integral, tranquilo. Mas se você tem dificuldade, vai ter um pouco de problemas. Ok? Vamos fazer agora um novo exemplo. Né? Deixa eu usar a lousa aqui ao lado. Né? Pronto, vou colocar aqui. O exemplo 3, tá? Hoje, pessoal, eu vou fazer alguns exemplos com vocês e tem umas listas de exercícios, porque esse tipo de trabalho aqui só vai surtir efeito se você fizer exercício. Ver é fácil, né? Você vê lá funcionando. O negócio é fazer, tá? Então, vamos lá. Ok. Então, vamos pegar aqui, deixa eu dar uma enquadrada aqui, o exemplo de número 3. Deixa eu até responder uma pergunta aqui que ninguém fez por enquanto, né? Quando é que eu uso x primeiro ou uso y depois, né? Ou vice-versa, uso y primeiro ou x? Se eu posso escolher, né? Tem um porquê, pessoal, tem um porquê. Eu vou resolver isso daqui e depois eu vou falar sobre isso, tá? Por que eu escolho x primeiro e y depois, ou eu escolho y primeiro ou x depois? Por quê? Porque num caso desse, está imposto. Aqui já você tem que fazer nessa ordem, né? Está escrito o exercício. Só que vai ter situações onde não vem o exercício pronto. Você tem que montar. E aí você tem que escolher. Aí tem alguns critérios aí para fazer a escolha, tá? Mas vamos lá. Integral dupla dessa função. De novo, vou copiar aqui embaixo, né? Então, isso aqui é uma integral dupla. O intervalo de dentro, que é o de x, é entre 0 e 2. O de y é entre 1 e 2. A função x ao quadrado vezes seno de y. E a sequência
Derivada em x, derivada em y. Ok? O que você resolve? A de dentro primeiro. Então, resolva a de dentro. Aqui. Como é que você resolve a de dentro? Copia a de fora, vou fazer aqui embaixo, tá? 1 e 2. E começa a resolver a de dentro. Bom, se você vai fazer em x, né, dx, o x é a variável, é o x quadrado. X quadrado é a regra do 1 na P, né? Soma 1 no 2 no quadrado em cima, vai dar 3. O resultado que deu em cima, você copia embaixo. Tá aí. Né? E tudo que não for x, você copia, que é constante. Está multiplicando, né? É o seno de y. Ok? Copia o seno de y. Pronto, feito. Está resolvido a integral, né? Agora é só aplicar o intervalo. Intervalo entre 0 e 2. Então, troca x por 2, vai dar 2 ao cubo sobre 3 vezes seno de y, ok? Aí, vezes seno de y. Agora, menos, trocando tudo que é x por 0, né? 0 ao cubo sobre 3 vezes seno de y, ok? Tá lá. Fecha aqui, porque terminou aí, já fez a troca, né? Agora o resultado dessa coisa aqui vai dar dy. Né? Pronto. Vamos ver o que sobrou, né? Integral entre 1 e 2. Então vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui dentro. Bom, 2 ao cubo dá 8. Então ficou 8 terços vezes seno de y. Ok? Agora, 0 ao cubo vai dar 0, né? Vezes seno, deu 0. Então só sobrou aquilo ali. 8 terços do seno de y. Opa. Aqui. Isso aqui é dy. Agora, resolvendo essa integral, é a integral do seno, né? Lembram qual é a solução da integral do seno? A integral do seno de u pelo formulário das integrais é menos cosseno de u. Por quê? Né? Porque quando você deriva o cosseno, dá menos seno. Se você quer um seno positivo, então você tem que colocar menos no resultado. Então, isso aqui é formulário. Resolve a integral do seno. A integral do seno é menos cosseno. Isso para quando o parâmetro é simples, como é o caso aqui, é y, né? Se tivesse alguma coisa que multiplicando o y, dividindo esse y, já teria que trabalhar ou na integração por substituição ou na integração por partes, tá? Então tá aí. Bom, agora é só resolver. O 8 terços você vai copiar, ele vem junto, né? Ele não tem nada a ver com a história. Vezes menos cosseno. Então vai dar cosseno de y. O negativo coloque lá na frente, né? Para não ter problemas de confusão de sinal. E aí eu calculo no intervalo entre 1 e 2. Isso quer dizer o seguinte, né? Que você vai copiar, vou colocar aqui embaixo, ó, igual a menos 8 terços vezes cosseno de 2. Né? Agora, menos quem? Menos 8 terços vezes cosseno de 1. Por que eu coloquei um menos aqui? Porque você tem uma regra de sinal, né, para fazer. Esse primeiro negativo é da conta. É o intervalo maior menos o menor. E o segundo menos aqui é por causa do sinal do 8 terços, né, que é negativo. Então, isso aqui deu, no final das contas, menos 8 terços vezes cosseno de 2 mais 8 terços vezes cosseno de 1. Está aqui resolvido, né? É claro que lá no livro, no PDF, né? Não no livro, no PDF lá,
tem lá um resultado já simplificado, tá? Eu vou fazer a simplificação aqui, e aí você vai ver a ideia da simplificação, né? Ó, esse resultado tá certo. Só que lá no material de apoio, o que aparece é assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Menos 8 terços, vezes quem? Vezes, deixa eu puxar aqui. Menos 8 terços, não. Tá com menos 8 terços lá, né? Então vai ficar assim, ó. Menos cosseno de 2, mais cosseno. Menos cosseno de 2, não. Ô, professor, deixa eu só consertar isso aqui, pessoal. É que tá apertadinho aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Menos 8 terços. Eita, nós. Volta a caneta preta. Menos 8 terços vezes cosseno de 2, né? Menos cosseno de 1. Então, tá aqui. É isso que tem escrito lá no material de apoio. É esse resultado aqui, né? Então, aparece nesse formato aqui. Por quê? Coloca em evidência o 8 terços negativo, né? E aí, nessa multiplicação aqui, você volta para esse. Mas se parar aqui em cima, já está correto, tá? Então, tá aqui, pessoal. Essa daqui, portanto, é a solução para essa integral dupla, né? Sempre lembrando, faça a de dentro primeiro. Fiz a de dentro primeiro. O resultado, você resolve a de fora. Sempre vai dar um valor. Ah, professor, mas não vai trocar o cosseno de 2, o cosseno de 1 pelo valor correto? Cosseno de 2 e cosseno de 1 dá resultado, mas é irracional, né? Então não precisa escrever um número irracional aqui. Mas saiba que isso aqui vai dar um número. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Por enquanto? Então tá bom. Qualquer questão, vocês perguntem. Não passem desapercebidos, não, tá? Perguntem, porque se você guarda a dúvida, só vai atrapalhando você até o final. Ó, eu vou colocar agora o exemplo 4, que o exemplo 4 já é o caso da escolha, né? Vamos colocar aqui, ó, paste. O exemplo 4 é quando você escolhe. Por que 8 terços simplificando o resultado? É porque assim, o Diego, o resultado que apareceu deu menos 8 terços vezes cosseno de 2, mais 8 terços vezes cosseno de 1. Tá. Então, você pode colocar, por exemplo, o 8 terços em evidência fora, tá? Tá aqui. Mas eu trouxe, inclusive, um negativo. Por quê? Se eu multiplicar menos 8 terços vezes cosseno de 2, volta exatamente para esse. Menos 8 terços vezes cosseno de 2. Se eu multiplicar menos 8 terços vezes menos cosseno de 1, vai dar a regra de sinal. Menos com menos, mais. Então, aí volta a ser 8 terços vezes cosseno de 1, tá? Por isso que a gente faz essa simplificação aqui, trazendo o negativo para fora, né? Aqui foi a mesma coisa, ó. Foi regra de sinal, né, a ideia. É que você tinha que pegar essa expressão inteira e trocar por 2. Troquei, o cosseno ficou por 2. Quando eu fazendo menos, né? Então, menos é porque você está pegando o intervalo maior menos o menor. O número é menos 8 terços, então eu copiei aqui. Então, menos com mais, né? Ok? Entendeu a simplificação? Esse menos, primeiro, é o menos do formato, né? É o maior menos o menor, que é sempre que você faz, né? E esse outro menos é o menos do resultado, né? Deu menos 8 terços. Ok? Pegou? Ok, né? Então tá, então vamos lá. Vamos agora para o exemplo 4, tá? Pessoal, o exemplo 4, ele é a situação de modelagem, já começando, né? É assim, você tem uma função f, está aqui escrita, né? Essa função f, ela me dá a altura, né? O f é a altura, está aqui.
E você vai calcular uma integral dupla em cima dela para achar um valor, um resultado. Só que, ao invés dela descrever aqui qual é o intervalo de integração, né, qual é a região, que é aquela área da base, o R, ela não deixa o exercício pronto. Ela te diz qual é. Aqui, está escrito aqui embaixo. Então, eu vou copiar de novo. Ó, então, isso aqui é uma integral dupla. A função f é 4xy mais 6x, está aqui. Ao invés de dar a sequência, se eu vou fazer xy ou yx, ele só descreve assim, é uma derivada em relação à área. Tá? E aqui embaixo, ao invés de me dar já diretamente o intervalo de integração, né, do A e do B, ou do X e do Y, ele só escreve que é uma região. Essa região é descrita algebricamente. A região, ela diz respeito ao X e ao Y, que é aquela base, né? Então, o quê? O intervalo em X é um número entre 2 e 4, né? Entre 2 e 4. Ó, o X ele é maior que 2 e menor que 4. Então, entre 2 e 4. E o Y é um intervalo entre 0 e 1. Né? 0 e 1. Então, ele descreveu quais são os intervalos de x e y. E também discriminou que vai ser resolvido uma integral dupla. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que decidir qual você vai fazer primeiro. Se você vai começar integrando o x ou integrando o y. Por quê? Porque você vai montar o exercício, né? Então, você tem que decidir, eu faço primeiro x ou primeiro y? Então, você escolhe. Quais são os critérios de escolha, pessoal? Os critérios para escolher são os seguintes. Tanto faz a ordem, vai dar o mesmo resultado, não tem problema. Você não tem... Se você escolher um ou outro, não está errado, está certo. Qualquer um dos dois está certo. A diferença é a seguinte, você vai escolher principalmente o grau de dificuldade da primeira integral. Tá? Então, se eu escolher x aqui, por exemplo, para começar por x, eu tenho que observar como é que é a integral do x. Né? Ela é difícil? Ela é fácil? Então, eu escolho aí o x olhando o grau de dificuldade. Se eu escolher o y, aí você pensa assim, mas o y é mais fácil de fazer, por exemplo, né, integral. Então, vou começar pelo y. Então, esse é o primeiro critério. E eu já adianto a vocês, tem diferença, tá? Tem exercício que tanto faz, como é o caso desse. Nenhuma das duas é tão difícil assim. Mas tem outros exercícios que, dependendo da escolha inicial, a primeira integral é difícil de fazer. Ela é por partes, né, mais longa. Então, o critério para escolher o intervalo primeiro é a que for mais fácil de resolver. Tá? Bom, se elas tiverem um grau de dificuldade igual, né, nenhuma das duas for muito mais difícil que a outra, um segundo critério para fazer a escolha de qual é a primeira, que facilita a resolução, é escolher geralmente o intervalo que tem zero, tá, pessoal, para começar. Por quê? Porque quando tem zero, reduz o tamanho dos termos, né? O que sobra depois é uma integral não tão grande. Então, ajuda isso também a evitar o erro, né? Se você escolher a outra, funciona? Funciona. Dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado, mas fica um pouco maior os termos, né? Então, fica um pouco mais difícil de resolver. Mas também dá para resolver perfeitamente, tá? Aí por quê? Porque ao invés de facilitar no meio, você vai estar facilitando no final do exercício, né? Só que o problema maior está no início. O início é mais confuso, né? Fica lá no meio, maior, muita continha para fazer. Então, essas são as duas formas de você analisar qual você vai começar. O qual você vai começar, né? Olhando aqui para o nosso integral, pessoal, tanto faz, né? Todas as duas são regras fáceis, né? Se você começar por x, não é difícil. Se você for começar por y, também não é difícil de resolver. Mas o y tem uma vantagem. O y,
Tem zero no intervalo, ó. Tem zero. O zero fica mais fácil de calcular lá no meio. Então, eu vou começar por y. Se você depois quiser tentar fazer por x, tente fazer como um treino, tá? Então, você vai montar o exercício. Você vai fazer assim, ó. Você vai copiar as integrais, né? Ó, integral dupla, né? A função é 4x y, né? Mais 6x. Tá aqui. Essa é a f. Qual é a ordem? Eu vou fazer y primeiro. Então, vai ficar dy dx, tá? Bom, agora eu vou escrever o intervalo na integral. O intervalo de y está aqui, ó. É entre 0 e 1, e é de dentro. Então, eu coloco entre 0 e 1. A de fora é para x, né? É entre 2 e 4. Sempre lembrando, né? A maior em cima, o menor embaixo, tá? Porque eles ficarem confusos, é sempre assim, é de baixo para cima em ordem crescente, tá? A maior sempre é em cima. Tá aí, ó. Pronto, vou começar fazendo em y. Então, agora eu começo a resolver a integral em y primeiro, né? Então, vamos fazer em y. Qual que é a integral de 4xy? É a regra do na P, né? Então, deixa eu copiar aqui de fora, entre 2 e 4. Estou resolvendo a de dentro. Então, ó, vai ficar assim, 4x y ao quadrado sobre 2. Né? O que eu fiz aqui? Eu integrei o y, copiei o 4x. Mais a integral de 6x. Cuidado, pessoal, a integral de 6x não é zero. A derivada de 6x em y não é zero. Mas a integral de 6x quer dizer o seguinte, ó, a integral de 6x dy. Isso aqui não tem variável, né? Variável na y. Então, se eu fosse resolver, eu traria o 6x para fora e lá dentro eu deixava só o dy. Isso aqui é a integral de uma constante, né? Lembram disso? A integral de uma constante du é só acrescentar a variável. Então, isso aqui vai ser igual a 6x que está fora, que é constante, copia, e a integral de dy é y. Pronto, aqui. Né? Ó, qual é o resultado da integral de 6x? 6xy. Tá feito aí, tá? Deixa eu apagar aqui, que isso aqui é rascunho, né? De novo, você não vai ficar poluindo o seu exercício. Sempre que tiver que fazer o rascunho, você faça fora, né? Porque não é a resolução da integral, o método que me interessa a solução, tá lá. Né? 6xy. Agora, eu vou travar aqui, né? Ó, quero calcular isso entre 0 e 1, né? Já resolvi a integral. Então, vou trocar tudo que é y por 1. Dá para simplificar, tá? 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, vai ficar 2x vezes 1 ao quadrado, mais 6x vezes 1. Tá aqui. Troquei tudo isso aqui por 1, né? Menos, não preciso escrever, mas vou escrever, né? Por quê? Porque vai dar zero. Então, vai ficar 2x vezes 0 ao quadrado, mais 6x vezes 0. Está aqui, ó. Troquei tudo que era y por zero. Fecho aqui. E o resultado dessa coisa aqui vai ser dx. Né? Opa. Um pouquinho para a esquerda aqui para caber o dx. Né? Dx está aí. Né? Agora, fazendo as contas, né? Calculando, entre 2 e 4, o que sobrou? Pessoal, tudo que está aqui na direita vai dar zero, então pode riscar, né? Então, sobrou quem? 2x mais 6x. Isso aqui é dx. Bom, dá para juntar os dois, né? 2 e 4. 2x mais 6x, 8x dx.
Isso aqui vai ser igual. Integral do 8x é 8x ao quadrado sobre 2. Ok? Ou na P, né? Vou calcular isso entre 2 e 4. Bom, dá para simplificar, né? 8 por 2 dá 4, então vai ficar 4x ao quadrado. Vou calcular o intervalo entre 2 e 4. Então, vai ficar 4 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui é igual. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. Menos 2 ao quadrado é 4, vezes 4, 16. Portanto, isso aqui me deu 48. Ok? Aí, 48, o resultado da nossa integral. Pessoal, entenderam como é que faz quando, ao invés de vir montado o exercício, vem só discriminado a região? Conseguiram pegar a ideia? Ó, quando vem descrito, tranquilo? Você monta o exercício, é como se fosse um self-service, beleza? Beleza para todo mundo, pessoal? Alguém está com dúvida? Mesmo que seja sobre integrais, pergunte, tá? Não fique com dúvida, não. Beleza? Então tá, então vamos fazer mais um. Vou fazer agora o 5, tá? O exemplo número 5. Aqui, deixa eu copiar o exemplo 5. Deixa eu colocar o 5, vou precisar de espaço. Eu vou, inclusive, então vou apagar tudo aqui. Vou dar uma limpada nessa tela aqui, pessoal. Ó, vou apagar inteiro, tá? Vou trazer lá para cima e vou apagar tudo. Clear. Pronto. Vamos colocar aqui o nosso exemplo de número 5. Pessoal, o exemplo 5, ele é parecido com o 4, né? Mesmo esquema. O exercício é dado a integral dupla, né? A função z, mas é descrita a região, não está lá montado. Então, a integral dupla, a nossa integral dupla, ela é relativa à função x vezes Euler de xy, né? Só fala que é uma área. Então, a região ela é discriminada como sendo uma região R, onde trabalha com x e y, eles são determinantes, né? Tal que o intervalo em x, ele é entre 1 e 2, e o intervalo em y é entre 0 e 3. Aqui, né? Então, tá aí os intervalos. Pessoal, pergunta. Agora, então, vem a pergunta. Qual que eu faço primeiro, x ou y? Elas têm a dificuldade igual para resolver? Faz em y primeiro, né? Por quê? Porque, assim, olhando para essa integral, você tem como solucionar dos dois jeitos, né? Só que, se você escolher o y, isso aqui resolve pela regra da substituição, tá? É a técnica da substituição. Então, você consegue resolver essa integral por substituição. Se você escolher o y. Se você escolher o x, você não consegue resolver por substituição, tá? Teria que ser por partes, tentar por partes. Então, fica muito mais difícil para resolver em x, né? Fica muito mais fácil de resolver em y, tá? Essa é a nossa dica aí de como fazer isso, tá? Então, é assim, se você for fazer em x, vai ser resolvido por partes, provavelmente. Agora, se você resolver em y, aí complicou, beleza? Desculpa, se você resolver em y, resolve facilmente, substituição. Agora, se você resolver em x, aí realmente complicou, porque vai ficar mais difícil. Então, é assim que você escolhe. Então, vamos montar o exercício para resolver primeiro em y. Então, a gente faz assim, ó, integral, que é dupla, né? A de dentro, eu coloco, deixa eu escrever primeiro aqui, ó, x
Euler de x vezes y, né? E a ordem vai ser dy primeiro e dx depois. Então, portanto, o intervalo em y é entre 0 e 3, o intervalo em x é entre 1 e 2, está aí. Né? Ok? Então, eu vou resolver primeiro essa daqui. Vou até marcar aqui com colchete, ó, essa daqui. Só que assim, pessoal, essa integral aqui, ela é um pouco... Ela não é... Se você souber o resultado, você já coloca, né? Agora, se você não souber o resultado, o ideal é que você faça numa folha de rascunho, que você só já vem aqui com o resultado pronto. Então, eu vou fazer aqui do lado para mostrar e depois vou apagar, tá? Então, é assim, qual que é a ideia? Eu tenho que resolver essa integral aqui, ó. X Euler de x, y, dy. Qual que é a jogada aqui para resolver essa coisa? A variável é y, então eu já posso até colocar o x para fora, ó. X para fora, e deixo lá dentro da integral só o que me interessa. Né? Aquele x do expoente não tem como colocar para fora. Então, como é que eu resolvo isso? É por substituição. Vai ficar x vezes a integral do Euler de u dy. Então, eu estou trocando xy por u. Então, eu escrevo, meu u, ele é xy. Derivo, a derivada de u é du. A derivada de xy em y é x. Derivei y, né? Deixa eu até baixar um pouquinho aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui. Né? Agora, então eu isolo o dy, porque eu vou trocar o dy também, né? Então vai ficar du dividido por x é igual a dy. Pronto. Achei o dy. Eu volto para lá, então vai ficar x, integral do Euler de u, e no lugar do dy, eu coloco o que eu encontrei, du sobre x, né? Agora virou tudo u. Por que virou tudo u? Dá até para cortar esse x com esse x, um divide o outro, né? Sobrou a integral do Euler de u du. Essa eu sei quanto vale. Vale Euler de u. Mas Euler de u é Euler. Quem é u? O u é x, y. Tá aqui, ó. Então, tá aí, resolvido a integral. Ok? Fiz do lado, né? Então, agora eu venho aqui e faço e coloco o resultado. Isso aqui vai dar uma integral de 1 até 2. Abre o colchete. Qual a integral de x vezes Euler de xy? Ora, é Euler de xy. Vou calcular isso no intervalo entre 0 e 3. Pegaram a ideia, pessoal? Então, você tem que resolver a integral fora. E só colocar o resultado que interessa. Ó. A integral disso daqui tudo deu isso. Tá? Euler de xy. É resolvido por substituição. Tá aqui o método. Se você escolhesse fazer em x, teria que ser por partes a tentativa. Então, ficaria mais longo. Se você quiser tentar fazer depois, tente. Tem que dar lá no fim o mesmo resultado, tá? No final tem que dar a mesma coisa. Ó, agora eu vou trocar o y por 3, né? Então vai ficar assim, Euler de x vezes 3. Né? E menos, vou trocar o y por 0. Euler de x vezes 0. Pronto. Agora isso aqui vai dar dx. Tá? Tá aí, bonitinho. Bom, como é que fica então? Integral entre 1 e 2. Euler de x vezes 3 continua sendo Euler de 3x, né? Menos. X vezes 0 dá 0. Euler de 0 dá 1. Então fica sendo 1. Aqui, ó. Pronto. Cai na próxima integral, né? Então tem que resolver a integral agora em relação a x. Bom, a integral de 1 eu sei que é só acrescentar o x.
A integral de Euler de 3x, ela é por substituição, né? Ó, integral do Euler de 3x dx é substituição. Ou seja, chama o 3x de u, né? E aí você vai ter que u é 3x, deriva dos dois lados, 3dx, né? Derivei x, isola o dx, aqui, né? Volta para lá, integral do Euler de u, vezes dx, mais dx é du sobre 3. Isso aqui é 1/3 vezes a integral do Euler de u, du. 1/3 vezes Euler de u, né? Porque a integral de Euler de u é o próprio. Mas Euler de u, eu não vou usar u, eu volto para x, né? 3x sobre 3. Aí. Então, eu já sei qual é a solução dessa minha integral, né? Essa minha integral dá Euler de 3x sobre 3. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é um rascunho, tá? Foi feito por substituição. Só apagar. Na verdade, aqui é a aplicação daquela da primeira propriedade, né? Eu quebro a integral em duas. Mas eu não vou escrever, não preciso escrever, né? Dá para fazer direto. Então, é assim, ó. Qual que é a solução da integral do Euler de 3x? Vai dar Euler de 3x sobre 3. Menos a integral de 1. A integral do número 1 é só acrescentar a variável x. Tá? E o resultado eu vou calcular entre 1 e 2. Ok? Tá aí, entre 1 e 2. Beleza? Bom, trocando x por 2, vai ficar Euler de 3 vezes 2, né? 3 vezes 2. Mas deixa eu escrever embaixo, senão vai ficar muito apertado. Então, vamos lá. Igual. Então, eu vou trocar o x por 2. Então, vai ficar Euler de 3 vezes 2 sobre 3. Menos, troca o x por 2. Então, vai ficar 2. Aqui, né? Menos, troca o x por 1. Então, vai ficar Euler de 3 vezes 1 sobre 3. Né? Menos, troca o x por 1, vai ficar 1. No frigir dos ovos, pessoal, vai ficar assim, ó. Euler, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, vai dar Euler a sexta sobre 3. Menos Euler de 3 vezes 1, 3. Então, 3 aqui no denominador. Agora, os números, eu tenho menos 2 aqui do lado de cá, menos 1. Menos 2 com mais 1 vai dar menos 1, né? Tá aqui. Esse é o resultado final da minha integral dupla. Ah, professor, mas tem que converter para números? Não. Se você pegar a calculadora, você vai achar um irracional, né? Euler à sexta, menos Euler ao cubo, né? Vai dar um número irracional. Mas se deixar assim, tá certo, porque a integridade do número está mantida, né? Pegaram, pessoal? Tranquilo? Agora é a hora. Entenderam? Até agora tá ok para todo mundo? Se tiver ok, dá um ok aí no chat para eu poder ter certeza que todos estão acompanhando. Eu não quero correr o risco de chegar no final e você falar que não está entendendo nada. Porque se você não está entendendo até agora, é mais fácil de eu conseguir tentar consertar. Agora, se chegar lá no final, você falar, não entendi nada, professor, aí complica você e a mim, né? Porque eu também não vou ter que voltar tudo de novo. Então, tá certo, né? Estão conseguindo pegar o jeito de fazer. Beleza. Então, esse é o modelo de integral dupla, ok? Agora, pessoal, eu vou falar de uma outra coisa. Eu vou falar... Se você entendeu que dá para calcular integral dupla dessa forma, fazer contas, né? Uma aplicação de integral dupla, né? Onde você aplica a integral dupla?
eu vou colocar aqui na sequência. Deixa eu apagar aqui. Né? Deixa eu apagar aqui. E agora eu vou mostrar uma aplicação da integral dupla, que é o calcular regiões, né? Área entre curvas. Vou colocar aqui. Cálculo, eu vou colocar diferente o nome do que está lá no material, mas depois eu faço a analogia, tá? Assim, cálculo de regiões entre curvas. Então, integral dupla, pessoal, ela serve também para calcular regiões entre curvas. Vou colocar aqui, isso no plano, tá? Na planificação. Então, vou colocar aqui um plano cartesiano. Vou colocar aqui um plano cartesiano, né? Deixa eu mudar aqui o ângulo, apesar que meu computador, de repente, ele resolve ficar um pouco mais lento. Está na hora de eu pensar numa formatação para isso aqui, né? Próximo semestre, teria um computador formatado de novo. Então, está aqui. Então, nós temos aqui, pessoal, um plano cartesiano, né? Cartesiano. Eixos do X e eixo do Y. E aí, o que acontece? Digamos que você tem uma função, né? Você tem aí uma função, e essa função vai te dar uma curva, né? Ela vai te dar uma curva. Então, tá aqui. Vamos colocar aqui uma curva qualquer. Um pedaço da curva, né? Ela te dá esse gráfico aqui. Vou falar em curva, mas pensando que isso aqui é um gráfico. Vou fazer até mais alto um pouquinho. Aqui. Vou chamar essa curva aqui de função 1. Então, eu tenho uma função que me dá uma curva qualquer. Tá aí essa curva aí. Ah, que curva é essa? Não sei, pode ser de primeiro grau, pode ser de segundo grau, pode ser qualquer uma, né? Pode ser qualquer uma, qualquer curva. Ela é uma curva. Até vou fazer um pouquinho mais assim, menor, né? Vou colocar assim. Aqui. Vai ficar mais bonitinho. Eu só sei que isso daqui é uma função. E eu vou chamar essa função de 1. É a primeira função, né? 1. Como eu estou falando do plano aqui, a gente fala assim, que ela é uma função f de x, né? E eu tenho uma segunda curva que me dá um segundo desenho. Vou chamar esse cara aqui de função 2. Então, são duas curvas distintas. Pode ser curva em função de primeiro grau, função de segundo grau, né? E aí a pergunta é a seguinte, qual é a área interna entre as duas curvas quando eu travo nesse ponto aqui, ó? Digamos que eu pegue aqui, ó, e tenha um valor para x igual para os dois, ó. Tenho aqui um x aqui, vamos chamar de x inicial, e tem um segundo x aqui. Um x1 aqui, né? Então, vamos lá. Coloquei x1 e x0. Ou poderia colocar também, se for no caso, para ficar mais parecido com o que eu fiz anteriormente, esse é o intervalo em x, né? Vou colocar assim, A e B, né? Vou colocar A e B. Então, o que acontece aqui? Eu quero saber qual é a área aqui dentro. Quanto mede esse espaço interno aqui, né? Essa é a pergunta. Quanto mede esse espaço interno, né? Qual é a área entre as duas curvas? Então, isso daqui, pessoal, dá para calcular por intermédio aí de integrais duplas, né?
dá para eu calcular através de integrais duplas. Como é que eu defino aqui a região? Lembra que a região R, né? Vou colocar aqui, R. Lembra que a região de integração que a gente calculava lá para o exercício, no início da aula, quando eu defini lá o desenho em 3D, né, que tem maciço, que são as integrais duplas, a região de integração não era um x e um y, né? E a região seria assim, ó. Seria o intervalo para x. Qual é o intervalo que eu tenho aqui para x? O meu x, ele não é um intervalo entre A e B, então ele é um x maior do que A e menor do que B, ó. Não é assim, ó? É um x entre A e B. Outra coisa, o y, qual que é o intervalo do y? O y está entre quem? O y está entre a curva, o y ele é menor que a curva 1, né? A F1, vou colocar aqui, F1, menor que y, ou y maior, ou até o contrário, né, professor? Deixa eu tirar aqui. O meu y, F, deixa eu só colocar aqui o y no meio, que aí fica mais fácil. O meu y, ele é maior do que a curva 2, e o meu y, ele não está abaixo da curva 1, ó, percebe? Então, tá aqui. Se eu quiser calcular a área entre curvas, eu tenho que calcular essa região aqui interna. Essa região, ela é cercada por quem? Por um intervalo em x. Então, meu x, ele é um valor maior que A, tá aqui dentro, né? E menor que B. Então, o intervalo está entre A e B. E no caso do y, o y não é um intervalo entre dois valores numéricos. O y é um intervalo entre as duas curvas. Esse y é um valor que está abaixo, ou seja, abaixo da curva 1. Ele é menor que a curva 1, né? Abaixo da curva 1. E esse y, que é o resultado, ele é maior que a curva 2, que está aqui embaixo, né? Ó, um é maior que F2 e menor que F1. Então, eu posso definir o intervalo da minha integral dupla para calcular a área entre curvas, obedecendo essa região de integração. Esse cara aqui é a região de integração, tá? Para calcular a área entre curvas. Pegaram a ideia, pessoal? Quero esse pedacinho. Para x é um pedaço entre A e B. Para y é um pedaço que fica abaixo da curva 1, da F1, e acima da F2. Né? Então, está descrito aí, né? Como é que eu monto o exercício em si? Você vai montar esse exercício, pessoal, da seguinte forma, por integral duplo, do mesmo jeito, ó. Você vai pegar assim, a integral dupla, deixa eu fazer em preto, né? Eu vou colocar aqui do lado, ó. A integral dupla, ela vai ser feita da seguinte maneira. Você vai ter uma função f qualquer, em 3D aqui, né? Aí, aonde você vai ter aqui uma sequência dy, dx. Por onde é que você vai começar? Por y ou por x? Quando for área entre curvas, você sempre vai começar por y. Sempre. E aí você vai ter os intervalos em x e em y. A curva, o intervalo em x é o de fora. Será daquela maneira, o menor embaixo, o maior em cima, né? Lembra disso? É o maior valor menos o maior valor menos o menor. Agora, no intervalo em y, não é numérico, é curva. Então, você vai fazer a curva de cima menos a curva de baixo. Aqui, ó. Essa é a fórmula para calcular a área entre curvas, limitada pelas curvas, né? Ó. Então, você tem o intervalo em x é numérico, né? E essa região aqui
Essa região aqui, o intervalo em y não é numérico, é entre curvas. Pegaram a ideia, pessoal, do cálculo aqui da região entre curvas? Agora o intervalo não é mais numérico dos dois lados. O intervalo de x é entre números, mas o intervalo de y é entre curvas. Entenderam a ideia, pessoal? Ou ficou confuso? Conseguiram acompanhar o raciocínio aí? Pessoal, já vou adiantar para vocês para que serve isso daí. Quando você constrói um objeto tridimensional, se você fizer o corte numérico, que nem nós fizemos no primeiro exemplo, o objeto vai me dar as paredes do objeto, as laterais do objeto, um corte reto, né? Quando você usa curvas, a parede do objeto ela vai virar curva, né? Então, ele já começa a mudar a forma da lateral do objeto, né? Por isso que a gente estuda esses intervalos curvos, né? Ó, intervalo em x é reto, é número, né? É A e B. Mas o intervalo em y, do corte do y, já não é mais um corte reto, ó. É um corte curvo, tá? Então, a gente calcula dessa forma. Vou colocar um exemplo aqui, para vocês verem como calcula, né? Eu vou colocar aqui, ó, exemplo de número 1. Pessoal, estou adiantando essa parte aqui, mas meu interesse era ter parado na parte anterior. Mas eu vou falar por quê. Deixa eu só colocar aqui, né? Primeiro exemplo, usando essa ideia, ó. Calcular a integral dupla, né? Da função x mais y, que é a função f, da altura, né? De uma região limitada, onde esse D, que é a região limitada, é limitada pela reta x, 2x, y igual a 2x, e pela parábola x². Então, para você construir esse exercício, o que é que falta? Falta saber quem é a curva de cima e falta saber o intervalo numérico do x. Então, como é que você consegue descobrir essas informações? Uma maneira é construir no gráfico, né? Vou construir o gráfico aqui e mostrar para você o que está acontecendo. Ó. Então, está aqui. Esse cara aqui é o eixo do x. Esse sujeito aqui é o eixo do y. Vou colocar aqui o eixo do y. Como é que funciona aí as duas curvas, né? Vamos tirar aqui, ó. Então, esse cara é o y, esse cara é o x. A função 2x, y igual a 2x, o desenho do gráfico dela dá isso aqui, ó. Vou fazer em preto, tá, pessoal? Tá aqui. Essa função f aqui é a função f de x, né? Ou y, vou colocar como y, né? Tá em y, vou colocar y. Y é igual a 2x. Então, dá uma reta, né? A função 2x dá uma reta. Já a função x² é uma parábola. E a gente sabe qual é o desenho dela. Dá uma parábola assim, ó, de boca para cima. Deixa eu descer um pouquinho mais, que esse desenho não ficou legal. Deixa eu até tirar isso aqui. Pronto. Deixa eu arrastar um pouquinho para baixo. Aqui. Para poder caber bonitinho, né? Que vai caber melhor. Aqui. Deixa eu até fazer o seguinte, que eu já percebi que eu vou ter que prolongar um pouquinho mais a função. Ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais essa reta aqui. Ó. Beleza, deixa eu até aproveitar, vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil o desenho. O que está pensando aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu melhorar a cara do desenho para ficar
para se entender melhor o que eu quero falar sobre área entre curvas. Então, tá aqui. Vou desenhar de novo com uma inclinação um pouquinho menor para facilitar aí o desenho. Então, tá aqui, né? Curva tá aí. Essa é a função y igual a 2x. Agora, a função da parábola. A função parábola é essa daqui, ó. Eu não desenho muito bem, mas vamos lá. Aqui. Né? Essa é a parábola, né? Então, essa daqui, vou puxar um pouquinho mais aqui, essa é a função y igual a x ao quadrado. Então, tá aí, no mesmo gráfico, no mesmo plano, né? Tá desenhado as duas curvas. O que é que você tem que calcular? Na verdade, o que você tem que calcular é essa região aqui, ó. Essa região aqui que eu estou procurando. Qual é o valor, né? Então, eu estou procurando essa região. Como é que eu faço com essa região aqui? Eu simplesmente tenho que achar... Eu já sei quais são os intervalos em y, ó. X² e 2x. Falta descobrir qual é o intervalo em x. Isso aqui tem uma coordenada para x aqui embaixo, ó. E eu tenho outra aqui. Então, na verdade, eu sei que a área ela é limitada por essas duas intersecções aqui. Essa parte de dentro, né? Então, eu chamo isso daqui, esse primeiro aqui de A e esse segundo aqui de B. Como é que eu descubro esses valores? Ora, esses dois valores aqui, essas duas coordenadas para x, elas são aonde as curvas são iguais, né? Aonde elas se encontram. Então, a pergunta é a seguinte: aonde o x² é igual à reta 2x? Né? Ora, resolvendo isso aqui, eu passo para cá o 2x, posso passar os 2x para a esquerda, né? Então, eu vou ter x² menos 2x igual a zero. Olha, então, para descobrir aonde elas são iguais, basta apenas eu colocar, ou usar o Bhaskara aqui, que eu descubro os valores, ou, nesse caso, não precisa nem do Bhaskara, eu coloco o x em evidência, né? E transformo isso aqui numa conta de vezes, né? O produto. Ó. Né? Tirei o x daqui e um x daqui. Né? Transformei num produto. Ó, x vezes x². X vezes menos 2, menos 2x. Era 3? Aonde é o 3? Não, é 2, não. Aqui, ó. O exemplo está aqui, ó. Hein, Vitória? O exemplo está aqui. X ao cubo é quadrado. Não é quadrado, tá, Vitória? É quadrado, tá bom? É aqui, ó, quadrado em cima do x. Tá? Agora, para descobrir as raízes... Ah, não, é que está pequeno mesmo. Não, é 2, é x², tá? Legal. Bom, ou você usa o Bhaskara ou você coloca em evidência. Por quê? Porque quando você transforma num produto, quando é que esse produto vai dar zero no resultado? Quando um dos dois termos do produto der zero. Quando esse x for zero, não importa o valor que der no parênteses, a conta dá zero. Quando é que esse primeiro termo dá zero? Quando x for zero. No segundo, que é o parênteses, se esse parênteses der zero, uma multiplicação por número zero dá zero. Então, se eu colocar 2 positivo no lugar do x, 2 menos 2 dá zero. 0 vezes 2 dá zero. Então, as duas raízes são 0 e 2. Né? Então, a ideia, quando acontece de não ter constante, é você colocar em evidência a variável, porque você transforma numa conta de vezes. Uma conta de vezes só dá zero quando um dos dois termos for zero. Então, está aqui. As raízes são 0 e 2. Então, já descobri os locais. Ó, o A é 0 e o X é 2. Então, o intervalo que eu estou procurando é entre 0 e
2, ok? Se você tiver dúvida de fazer dessa forma, é só aplicar a fórmula de Bhaskara que dá o mesmo resultado, tá? Calcula por Bhaskara. Pronto, pessoal, agora é só montar a integral dupla para calcular. Ou seja, você vai ter aí uma integral dupla, a função x mais y, que ele está pedindo uma determinada altura lá, né? A área da base é curva, né? Qual é a ordem que você vai fazer? Se for trabalhar com área entre curvas, sempre comece no y. Por quê? Se você começar no x, você não vai achar o resultado numérico. Você vai achar outra curva. E não é o que você quer. Você quer um número para determinar o valor aí dessa forma geométrica. Então, se houver área entre curvas, comece sempre pelo y, ok? Qual é o intervalo em x? É o de fora. Eu já acabei de encontrar. É entre 0 e 2. Qual é o intervalo em y? É a área entre as duas curvas. Agora a pergunta, qual é a curva que está em cima? É a reta ou é a parábola, pessoal? Responda para mim. Qual é a curva de cima? É a reta ou é a parábola? E aí? Ninguém se arrisca? Vamos lá, gente. Qual é dentro do intervalo que eu estou procurando, que é 0 e 2, quem é a curva que está por cima? É a reta, isso mesmo. E a reta quem seria? É o 2x, não é? A reta é o 2x. Aqui. Então, eu coloco 2x aqui. Quem é a de baixo? É a parábola. A parábola é x². Então, eu coloco x² aqui. Pronto, pessoal. O intervalo em B, na verdade, ele é o intervalo entre as curvas. É a curva de cima menos a curva de baixo. Ok? Ó. Intervalo em X são os números, 0 e 2. O intervalo em Y é a curva que está em cima, na região que a gente está procurando, o resultado, né? Menos a curva de baixo. Então, está aqui. Agora sim, montei o exercício e vou resolver a parte de dentro primeiro, né? Do mesmo jeito que eu acabei fazendo os outros, lá atrás. Então, como é que eu resolvo essa coisa aqui? Assim, ó. Integral de x mais y dy. Então, vamos lá. Copia de fora, integral entre 0 e 2, e começa a resolver dentro. Integral de x em relação a y. X, y. Estou resolvendo a integral em relação a y. A função é x mais y. A integral de x é acrescentar a variável y. Mais a integral de y. Olha, regra do 1 na P, né? Você acrescenta 1 lá em cima e copia lá embaixo. Então, deu aqui. Ó. Essa integral é a integral da função f, que é x mais y. Deu isso aqui. Eu vou calcular isso dentro de um intervalo entre 2x e x². Então, como é que eu faço agora? Agora vem a jogada. Eu vou trocar tudo que é y por 2x. Então, eu vou trocar, ao invés de trocar por número, eu troco pela função de cima. Ó. A função é 2x, né? Então, eu vou trocar esse y e esse. Então, vai ficar assim, x vezes 2x, né? Mais y. Y é 2x, então vai ficar 2x² dividido por 2. Tá aqui. Né? Pronto. Menos. Vou trocar tudo que é y agora, tudo que é y aqui, por x², que é o de baixo. Então, vai ficar x vezes y, mas o meu y é x². Mais y. Y é x², então vai ficar x² elevado ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Pronto, tá aqui, né? Deixa eu acertar aqui. Fecha aqui o meu pochete, né?
E isso aqui eu vou calcular e vai sobrar dx. Tá? Tá aí. Perceberam, pessoal? Ao invés, como o intervalo aqui não é numérico, é entre funções, troquei o y por 2x, menos, troquei o y por x quadrado. Agora eu vou colocar o resultado. Deixa eu puxar aqui para ficar mais visível, né? Então, isso aqui vai ser integral entre 0 e 2. Fazendo as contas, ó, x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. Então, fica 2x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado. Bom, 2x elevado ao quadrado é 2x vezes 2x. 2x vezes 2x vai dar 4x quadrado. Isso aqui sobre 2, ok? Pronto. Isso aqui é o primeiro parênteses, né? Menos x vezes x quadrado, x ao cubo. Ó, x vezes x quadrado, x ao cubo. Mais x ao quadrado vai dar x à quarta. X à quarta. Sobre 2, ok? Beleza? Tá feito aqui. Isso aqui, o resultado vai ser dx, ok? Pronto. Isso aqui vai ser integral entre 0 e 2. Agora, resumindo, né? Dá para cortar esse 2 aqui com esse 4. Então, isso aqui vai ficar 2x quadrado, né? 2x quadrado mais 2x quadrado fica 4x ao quadrado, ok? Regra de sinal aqui, ó. Menos x ao cubo menos x à quarta sobre 2. Tá aqui, ó. Regra de sinal. Menos x ao cubo menos x à quarta sobre 2. Tá aí, né? Pronto. Isso aqui, dx. Bom, agora é resolver essa integral aqui, né? Como é que fica essa integral? Resolvendo, 4x quadrado é a regra do NAP. 4x ao cubo sobre 3. Menos. Regra do NAP. X à quarta sobre 4. Né? Menos. Acrescentar 1 aqui, vai ficar x à quinta. Mas você vai copiar o 5 para o denominador. Só que lá embaixo tem 2, né? 2 vezes 5, 10. Tá? 10. Ok? Tudo isso aqui eu vou calcular entre 2 e 0. Pessoal, o que eu fiz até agora foi só integrar isso daqui, tá? Ó, o último deu 10 no denominador, por quê? Porque 4 mais 1, 5. Vou copiar para baixo, mas tem um 2 lá, 2 vezes 5, 10, né? Tá aqui. Agora, é só trocar tudo por valores, né? Então, ó, vai ficar 4 vezes 2 ao cubo, vou trocar por 2, tá? Sobre 3, menos 2 à quarta, sobre 4, menos 2 à quinta, sobre 10, tá? Troquei tudo que era x por 2, tá aqui feito. Menos, vou trocar tudo que é x por 0. Mas quando você trocar tudo, todos os x por 0, vai dar 0. Então não precisa nem colocar. Tá, pessoal? Porque 0 ao cubo dá 0, 0 à quarta dá 0. Então não precisa. Isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar, então, portanto, 2 ao cubo, fazendo contas, ó, 2 ao cubo é 8. 4 vezes 8, 32. 32 terços. Menos. 2 à quarta, 2 dá 16, né? 2 é 4, 8, 16. Então, 2 à quarta dá 16. 16 dividido por 4 dá 4. Né? E o último, 2 à quinta dá 32. 32 dividido por 10. Que dá até para simplificar, né? 32 dividido por 10, ou deixa 32 dividido por 10, que não tem problema, tá?
Qual é o MMC entre esses três números? Entre 3 e 10 dá 30, né? 30 dividido por 3 dá 10, né? 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 32, 320. Ok? Achei o mínimo múltiplo comum. 30 dividido por 1 dá 30, porque aqui é 1, né? 30 vezes 4, 120. E o último, 30 dividido por 10, dá 3. 3 vezes 32 dá 96, né? Portanto, isso aqui vai dar 320 menos 100, menos 216, né? Então, isso aqui vai dar assim, ó. Isso aqui vai ser... vai dar 294, né? 94 sobre 30, né? É o saldo disso aqui, 94. 94 não, desculpa, 104, né? 104. 104 sobre 30. Ok, pessoal? Está aqui calculado, né? 104 sobre 30. Pessoal, é assim. Esse exercício, ele é grande. Eu vou falar sobre ele na próxima aula, mas a minha preocupação maior com ele é que ele é longo. E eu sei que alguns entenderam e outros talvez ficaram com algumas dúvidas. Eu estou gravando essa aula, deixa eu até de minimizar aqui, então eu vou minimizar. Deixa eu parar só a apresentação aqui. Então, assim, voltou para mim. Eu vou falar na próxima aula de área entre curvas. Esse exercício eu não ia resolver na aula de hoje. A minha ideia era deixar ele para a próxima aula, que é área entre curvas. Mas eu adiantei porque a gente sobrou tempo, tá? O que eu quero que vocês façam para treinar? Vocês podem até tentar fazer exercícios desse tipo que eu acabei de colocar, mas eu vou resolver na próxima aula de novo, vários deles. O que você pode tentar fazer agora no aprendizado é resolver os exercícios da apostila que estão na página, deixa eu puxar aqui, na página 90, 90 não, deixa eu ver aqui, bonitinho. Página 83. Na página 83, começam os exercícios propostos, né? E eles vão lá, tem o exercício número 1, que vai do item A ao item F. Tente fazer do A até o F. Dá para fazer o primeiro exercício que eu fiz, que é igual àquele primeiro que eu resolvi. Dá para fazer o 2, dá para fazer o 3, e o 4 seria já a partir desse modelo, esse modelo aí, onde a gente tem área entre curvas, ó, o 4 já cai nesse modelo. Mas tente fazer esse, o primeiro, tá? Por quê? Porque praticando que você vai gravar e vai perceber se você realmente sabe fazer ou não. Tente fazer os exercícios. Na próxima aula eu vou dar sequência e eu vou continuar de novo os modelos aí igual esse que eu coloquei, que é a área entre curvas. Ok, pessoal? Beleza? Então, por hoje, a aula terminou, tá? Eu não vou passar nada de novo. Próxima aula eu resolvo outros parecidos com esse que eu fiz por último. Inclusive esse de novo. Beleza? Tranquilo? Estão dispensados, tá? Se vocês quiserem sair, a aula já terminou. Tá? Acabou. Oi, pois não. Ok? E aí vocês, se quiserem, já estão dispensados, podem descansar ou trabalhar, não sei, né? Mas, próxima aula eu aproveito e continuo. Tranquilo? Eu vou parar, inclusive, a gravação. Aqui, parei a gravação. Feito. Até quinta aí, quinta-feira a gente continua com equações diferenciais.